Fala galera, beleza? Professor Rodrigo Jeremias, mais uma vez aqui para mais uma aula de redação. E na aula anterior, o professor tinha passado para vocês um novo gênero textual, o gênero carta, certo? Na próxima semana já teremos outro gênero textual também, provavelmente o conto, vamos ver. Mas enfim, o gênero carta ele é pedido, por exemplo, na UFSC. Então o professor trouxe aqui para a gente analisar juntos duas propostas, né, de redação da UFSC que trouxeram a opção de nós escrevermos uma carta. Claro que você pode, talvez, não somente na UFSC encontrar, e em outros vestibulares que você for fazer por aí, você pode encontrar, talvez, esse gênero carta no meio da situação para você escrever, certo? E aí você tem na aula anterior um modelinho, uma estrutura, inclusive, de introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento, a conclusão, né? Aquela última fala atenciosamente, assinatura, tem toda a estrutura lá no vídeo anterior que o professor passou. Aqui a gente vai analisar juntos a proposta, tirar algumas ideias, certo? E assim por diante. Vamos juntos então aqui. Esse aqui é uma prova da UFSC de 2019 e vai trazer o seguinte, ó, com base nos textos 1, 2 e 3, escolha uma das 3 propostas apresentadas na página seguinte para escrever a sua redação. E aí nós temos lá a tirinha, né? A primeira tirinha aqui do Armandinho, certo? Olha lá o que ela acontece. 3 quilos de batata inglesa, por favor, que na verdade é sul-americana. Ele pega e diz para o sapinho amigo dele, com veneno ou sem veneno? E aqui você já começa a ter um panorama sobre o que vai ser o vestibular, né? Com veneno ou sem veneno. Ele está ali numa verdureira comprando, né, batata, comprando, enfim. De repente é feito essa pergunta, ou gera-se uma grande polêmica aqui. Texto 2, e aí vai trazer para nós aqui alguns dados, né? Em média, o brasileiro consome 5,2 litros de agrotóxico por ano. Depois, outro dado, em 2011 foi pulverizado um total de 852,820 milhões de litros de agrotóxicos nas lavouras do país. Depois, em 2008, o Brasil ultrapassou os Estados Unidos e assumiu o posto de maior mercado mundial de agrotóxico, posição que mantém até hoje. Depois, crescimento do mercado de agrotóxicos nos últimos 10 anos, mercado mundial 93%, mercado brasileiro 190%, né? Depois, quantidade de propriedades que usam agrotóxico, de acordo com o seu tamanho, até 10 hectares, nós temos 27% que é sendo utilizado aí de agrotóxico, certo? De quantidade aí de agrotóxicos. De 10 a 100 hectares, 36%. Acima de 100 hectares, 80%. Né? Aqui tem algumas fontes, alguns pontos aí para a gente esclarecer, certo? Né? Que tem esse umzinho vai estar aqui. É só uma informação, uma nota de rodapé. Nossa dose de veneno está aqui, né? O campeão entre os alimentos mais contaminados é o pimentão, seguido de perto pelo morango e pelo pepino. Links dos relatórios, está aqui as fontes, brasildefato.com.br, né? E outras fontes aqui também que estão contidas esses dados aqui que foram elencados, beleza? Pela banca. A banca te deu texto 1, texto 2, e ela vai te dar um texto 3 também. Vamos ler juntos aqui. O projeto de lei 6.299/2002 altera o registro de agrotóxicos, produção, transporte, utilização e fiscalização, entre outros, de agrotóxicos, seus componentes e afins, e está em tramitação na Câmara dos Deputados, né? Poder Legislativo aqui em ação. A proposta reduz poderes do IBAMA e da Anvisa e concede ao Ministério da Agricultura a competência para a liberação dos agrotóxicos, propõe a flexibilização do controle do Estado, retira a competência de estados e municípios para elaborar leis mais específicas e restritivas e libera qualquer agrotóxico aprovado em pelo menos 3 países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, além de propor a mudança na denominação dessas substâncias que passariam a ser chamadas produtos fitossanitários, né, ou produtos de controle ambiental, certo? Tem algumas pessoas que, inclusive, hoje chamam de defensivos agrícolas, né? Então, isso é uma prova da UFSC de 2019. O senhor não sabe aqui só certinho se era de inverno ou de verão, mas era aí referente a 2019. Pois bem, nós temos esses 3 textos motivadores e a banca vai te dar 3 oportunidades de escrita, né? Proposta 1, você vai escrever um conto, né, que narre como seria, mas não é a nossa questão, a gente não vai nem ler a proposta. A nossa questão vai ser a proposta 2, você escrever uma carta, mas também tem a dissertação, sim, né? A dissertação com um tema específico. Flexibilização do controle do Estado sobre os agrotóxicos, seus componentes e afins.
Então a gente viu ali uma tirinha que satiriza um pouco a situação do agrotóxico, certo? Que tem sim uma visão que os agrotóxicos são ruins. Tem ali vários dados também elencados no texto 2 que demonstram o quão o Brasil está adiantado nessa utilização, adiantado, né, no sentido de é o país que mais utiliza agrotóxicos aí, pelo que a gente percebe por esses dados, e depois um terceiro que fala sobre esse projeto de lei que está em tramitação no Congresso brasileiro, na Câmara dos Deputados, que flexibiliza a utilização, facilita de alguma forma a utilização de agrotóxicos aqui no Brasil. Tudo bem? Diante de todo esse panorama que é muito importante para a gente entender bem o assunto, certo? Então, a utilização ou não de agrotóxicos, nosso tema vai girar um pouco em torno disso. Vem a proposta 2, que é a proposta da carta, que é o que a gente quer analisar aqui e tirar algumas ideias, certo? Olha lá. Produz uma carta aberta para a comunidade que aborde, para a comunidade. Então, o nosso destinatário não vai ser uma pessoa específica, vai ser toda uma comunidade que aborde a flexibilização do controle do Estado sobre os agrotóxicos, seus componentes e afins. Assine a carta com uma das seguintes opções. E aí a banca vai dar para você, já te deu um destinatário, já te deu um tema, e agora ela vai te dar 3 opções de máscaras textuais, que é aquilo que o professor já explicou. Nós construímos, nós tecemos o nosso, digamos assim, a nossa voz que vai falar dentro do texto. Enquanto na redação a gente escreve um texto com uma voz que mal aparece, que não tem, né, é só uma voz, na verdade, ela não tem corpo, ela não tem CPF, ela não é uma pessoa, é só uma voz impessoal. Aqui na carta não. Na carta a gente vai ter que dar características a essa pessoa que está escrevendo essa carta, certo? Que vão nos ajudar a compor os nossos argumentos, a escrever bem essa carta e assim por diante, né? Então, a primeira máscara que a banca te dá é Associação dos Pequenos Agricultores. Isso é uma possibilidade. Você pode ser da Associação dos Pequenos Agricultores. Se você escolher ser da Associação dos Pequenos Agricultores, provavelmente, né, é aqui a banca te dando a chance de ser a favor dos agrotóxicos, certo? Então, essa é a primeira máscara textual. Então, ser da Associação dos Pequenos Agricultores, você provavelmente vai falar como presidente da associação, aí você, tá vendo? Ó, você é da Associação dos Pequenos Agricultores. Você é só um agricultor, você pode ser só um agricultor, mas você pode ser o presidente dessa Associação de Pequenos Agricultores, que fala em nome de toda essa associação, certo? Fica uma coisa muito mais institucional, certo? Depois B, Associação dos Consumidores. Então, aqui você se coloca na posição do consumidor final. Aí talvez você possa criar uma situação que você entende e valoriza esse mercado agrícola brasileiro, que é um mercado tão promissor, que tem, ao longo de séculos, né, dado alimento para a nossa sociedade, para a nossa sociedade brasileira, né, tem contribuído sobremaneira na economia brasileira também, né, que é por isso que nós somos uma das potências mundiais aí fora, referente a esse campo da agricultura especificamente, né? Tá vendo? Estou falando como consumidor, colocando coisas positivas. No entanto, no que se refere à utilização dos agrotóxicos, percebe-se visivelmente que tem se exagerado além da conta de uma forma irresponsável com a utilização, entende? Aqui eu estou apresentando a carta e eu sou um consumidor que sabe reconhecer, certo? O valor do mercado agrícola, a importância dele diretamente para a economia ou diretamente na mesa de todos nós brasileiros. Olha só a construção de máscara que eu posso criar, né? É um cara racional, só que é um consumidor que vê que está sendo abusado a utilização de agrotóxicos. É uma ideia. Depois C, Associação dos Vendedores de Agrotóxicos, certo? É claro que na letra A, quando o professor falou ali da Associação dos Pequenos Agricultores, você pode ser uma associação de pequenos agricultores contra os agrotóxicos, justamente porque vocês são pequenos agricultores. Você não faz, talvez, você não tem uma produção em massa, então você não utiliza tanto agrotóxico, né? Ou você nem utiliza, e você pode ser contra, você pode falar que essa associação de pequenos agricultores consegue sim sobreviver com uma renda muito boa, com uma produção um pouco menor, justamente por não utilizar agrotóxicos. No entanto, é
o suficiente para sustentar toda a região, a sociedade, o Estado, né? É necessário mais incentivos somente na produção para que outros agricultores possam entrar no mercado, mas você é contra os agrotóxicos, pode criar esse perfil? Sim, você é livre para criar a máscara que melhor vai te ajudar a escrever o texto. É isso que o professor está tentando te mostrar, analisando essa proposta aqui da UFSC, certo? E a letra C, então, a Associação dos Vendedores de Agrotóxicos. Aqui sim, aqui de fato, provavelmente, a banca te dá a opção de ser totalmente a favor dos agrotóxicos, certo? Então, a letra A a gente até pode se flexibilizar, a gente pode ser contra ou a favor, a letra B também, só que a letra C talvez a gente possa ser totalmente a favor dos agrotóxicos. Ou não, também pode ser da Associação dos Vendedores de Agrotóxicos e pode ser uma pessoa, então, gabaritada para dizer, e isenta, inclusive, né, insuspeita, né, que vai poder dizer que, de fato, existem abusos na utilização de agrotóxicos, né, que discorda da lei que está em tramitação na Câmara dos Deputados, que busca flexibilizar a utilização desses recursos químicos, né, e assim por diante. Então, a máscara que você quiser utilizar, você tem que saber utilizar para defender o seu ponto de vista, certo? O que vai ser importante? Ser quem vai ser importante, certo? Quem você vai ser, quais serão seus atributos, suas características, vai ser importante para você construir aí a sua argumentação. Perfeito? Isso aqui é um exemplo, então, para nós de prova da UFSC. E aqui nós temos outro exemplo também da UFSC de 2019, que o professor quis trazer para você. Olha lá. Com base nos textos 1, 2 e 3, escolha uma das três propostas apresentadas para escrever a sua redação. Né? Texto 1, imagine um mundo sem vacinas. E aí vem o texto aí que foi publicado na UOL, foi trazido aqui de forma adaptada. A OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, né, lidera os sistemas de saúde de forma a aprontar rapidamente respostas ao surgimento de possíveis novas pandemias. Engraçado, né? Em 2019 a gente estava aqui falando do vestibular de forma hipotética, falando de uma pandemia. No entanto, hoje a gente vive uma. Possíveis novas pandemias. Mas os críticos contemporâneos argumentam contra a obrigatoriedade das campanhas, em nome da liberdade individual. Especialistas, por sua vez, contra-argumentam evocando o sucesso já alcançado que levou à invisibilidade de certas doenças. A escritora americana Eula Biss, autora do livro Imunidade, Germes, Vacinas e Outros Medos, vai mais além. Ela inclui fatores culturais para o movimento anti-vacinação, que inclui a insistência na liberdade individual de escolher o que é melhor para os filhos, a atração por uma vida natural sem o uso de remédios, produtos químicos e industrializados e a rotulação das vacinas na categoria de imunidade artificial. Mitos dessa ordem preocupam as autoridades sanitárias mundiais, uma vez que não se refere apenas a uma questão individual, mas de saúde pública. Então, aqui a gente entra um pouco naquele bojo, né, cultural ou societário, em que a gente percebe que existe uma movimentação anti-vacina, né, que quer viver uma vida muito mais natural, que vê essa imunização por meio de vacina de uma forma artificial, que prefere se livrar então dessas coisas industrializadas e assim por diante, né? Então, enfim, que prefere estabelecer a sua liberdade individual de não tomar essa vacina. E tem lá a própria escritora americana que foi levantada a questão, ou os próprios especialistas que foram levantados aí, eles contra-argumentam evocando que já existe toda uma questão aí, nós já vencemos várias doenças, erradicamos várias doenças por conta dessas campanhas de vacinação e assim por diante, certo? E aí vem o segundo texto, aí, novo estudo conclui que a vacina contra o sarampo, cachumba e rubéola não aumenta risco de autismo em crianças. Então, aí, provavelmente são polêmicas que derivam desse embate hoje aí do movimento de vacinação e do movimento de antivacina. A afirmação de que a vacina conhecida como tríplice viral no Brasil estava ligada ao autismo, certo? Provocou, conhecida como tríplice viral no Brasil estava ligada ao autismo, provocou uma alarmante queda nas vacinações, além de um debate político e entre os profissionais de medicina, certo?
vários estudos subsequentes tentando reproduzir os resultados, porém não encontraram nenhuma ligação entre vacinas e autismo. O Ministério da Saúde diz que tenta combater o que chama de fake news sobre a vacina. Apesar de todos esses estudos, casos de sarampo, por exemplo, têm aumentado em todo o mundo, parte em razão da não vacinação. 10 países, incluindo o Brasil, foram responsáveis por quase 3/4 do aumento total de casos de sarampo em 2018. O país aparece na terceira posição com o maior número de casos. Então, de novo, é mais um texto que de alguma forma se contrapõe ao movimento anti-vacina, certo? Colocando que, quebrando um dos mitos provavelmente levantados, que aqui até mesmo é colocado como uma fake news, referente à vacina conhecida como tríplice viral, que de alguma forma ela gerava autismo nas crianças e verificou-se por meio de estudos que isso não acontece. É isso que o texto traz para nós. E aí vem um terceiro texto aqui colocando dados, né? Geralmente é assim, né? Vem aí dois textos corridos, insertos de textos, e depois vem um texto aí com dados também. São vacinas. A vacina é uma preparação biológica que aumenta a imunidade a uma doença específica. 26. O número de doenças que as vacinas previnem atualmente. 2,2 a 3 milhões de mortes evitadas a cada ano. 1,5 milhões. E assim por diante. São vários dados que você pode utilizar, cara aluno, um ou outro aí para você conseguir argumentar. O lance aqui, de novo, nós temos aí a possibilidade, né, de se escrever um conto, uma carta aberta ou então uma dissertação, e a gente quer ir direto na carta aberta para ver como é que funciona essa proposta. Lá, produza uma carta aberta sobre a vacinação em nossos dias. Escolha assinar como médico sanitarista, pai ou mãe de uma criança pequena, liderança de um movimento anti-vacinação. Então, começando ali pela C, liderança de movimento anti-vacinação, então vai totalmente contra as situações ali do texto, né? Mas aos textos que a banca elencou para nós. Mas, de alguma forma, a banca está te dando a oportunidade de ser de uma liderança de movimento anti-vacinação. Você pode ser um médico sanitarista. O que é um médico sanitarista? É um médico que cuida desses aspectos de imunização, de saúde pública, mais ou menos nesse sentido, certo? Então, é um homem da área. Você pode utilizá-lo como argumento de autoridade, veja bem, né? Tem que escolher bem as suas máscaras. Pai ou mãe de uma criança pequena. Pai ou mãe de uma criança pequena que talvez pode ter contraído, né, uma doença que estava antigamente erradicada, certo? Sei lá, sarampo, não sei. Enfim, e que essa criança pode ser um relato, essa carta aberta pode ser um relato desse pai ou dessa mãe, referente a essa criança, que acabou contraindo uma doença que já estava há muito tempo no Brasil erradicada, mas que voltou, né? E essa criança acabou pegando essa doença justamente porque os pais acabaram caindo nessas narrativas, nessas fake news a respeito do processo de vacinação, que fere a liberdade das pessoas em relação ao seu direito de escolha, né? Em relação a essas narrativas ou fake news de que a vacinação pode gerar outras complicações piores nas crianças e por isso era melhor cuidar das crianças com tratamentos mais naturais, né? E talvez esses pais caíram nisso, o filho ficou muito doente, quase morreu, mas graças a Deus, no final das contas, conseguiu sobreviver. Eu posso criar a máscara que eu quiser, cara aluna, certo? Então, a nossa próxima produção, que o professor ainda vai pedir para vocês, certo? Vai ser nesse sentido, vai ser uma carta aberta que escreveremos nos moldes da aula anterior, certo? E que o professor vai pedir aí, vai te dar a opção de umas 3 máscaras também, mas o tema depois a gente passa, a atividade depois a gente passa. No momento era simplesmente analisar, ver as possibilidades dentro de uma prova real daquilo que a gente poderia, né, se colocar. Né? Como é que a gente vai se colocar, como é que vai ser o nosso processo criativo para a gente conseguir escrever uma carta, tudo bem? Então, 2 exemplos aí de 2 provas da UFSC para a gente ter em mente, só para a gente ver como é que isso funciona. Beleza, senhoras e senhores, muito obrigado. Beijos e abraços. E é isso aí. Bons estudos. Eu espero que dentro em breve a gente se encontre. Valeu, gente. Abração.